Mateus capítulo 7, nós leremos então, projete por favor, a partir do versículo 7, do 7 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus no monte, ensinando os seus discípulos, ressignificando o Antigo Testamento, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ele continua então dizendo, imediatamente após ter ensinado a não julgar: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e àquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Amém. Queridos, nós estamos diante da continuidade do texto do Sermão do Monte, onde nós temos aprendido sobre a vida a partir do Sermão do Monte, uma vida de significado, uma vida de quem é feliz. Se você quer ser feliz, pratique o Sermão do Monte. É receita infalível para a felicidade, para o significado do ser. E agora Jesus vem dizer, olha, peçam que vocês receberão, busquem que vocês encontrarão, batam insistentemente que a porta que está fechada pode abrir, nos fazendo entender que parece que o texto diz sobre uma busca incessante de oração, sobre uma postura dos seguidores de Jesus para receberem o que precisam. Ele está dizendo para pedir, para buscar, para bater, porque a resposta certamente virá. Isso me parece ser oração. E não deixa de ser um incentivo à persistente oração, a insistir, a ter uma postura de constante oração, com o fim que se deseja, que se propõe. Você tem pedido alguma coisa para Deus? Você tem pedido algo para o Senhor e Ele não tem dado? Você tem buscado algo de Deus e Ele não tem, e você não tem encontrado? Parece que uma busca vã, a busca quase que pelo perdido, pelo desaparecido, e não encontra. Você tem insistentemente batido para que algo aconteça, para que alguma porta que está lacrada a 7 chaves e essa porta não tem sido aberta? Como que estavam essas coisas diante de Deus? Como está em seu coração essas demandas da vida que devem ser levadas em oração? Como que está teu coração? Até talvez frustrado porque não tem acontecido aquilo que o seu coração tem desejado. Aí nessa noite nós somos convocados a, pelo sermão, perceber de que Jesus está falando, que insistência é essa de pedir, de buscar e de bater. Em que contexto ele situa isso? Porque me parece que sobre oração ele falou no capítulo 6, falando sobre a oração do Pai Nosso. Os discípulos disseram, como João Batista ensinou os seus discípulos a orar, ensina-nos a orar também, Senhor. Ele deixou bem claro sobre oração no capítulo 6. Então, o que ele vem de novo enfatizar sobre essa insistência para com Deus? Será que ele está falando em si, da oração, do alvo que se busca, do alvo que se pede, do algo que se pede e do propósito para que pede que se abra? Ou será que Jesus está falando de uma postura de discípulo diante da vida e diante de Deus?
Porque imediatamente ao dizer sobre pedir, ele está falando, poxa vida, primeiro, vocês não estão entendendo a qualidade de pai que vocês têm. Porque se vocês sendo maus, olha aqui, como Jesus era bem educado, né? Se vocês são maus, ele estava falando para os discípulos. Porque se vocês que são maus, que têm uma natureza maldosa, que há uma ambiguidade no ser, que parece que predomina a maldade. Veja bem se não é isso que acontece conosco, que às vezes até desde a nossa criancice, parece que a maldade predomina. Se em vocês que habitam essa maldade, mesmo sendo maus, maldosos, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial saberá dar boas coisas àqueles que lhe pedirem. Pois qual é o pai que, se um filho pedir uma pedra, se não lhe pedir um pãozinho francês? Se o seu filho pedir um pãozinho francês, você dará uma pedra? Claro que não. Qual é a criança pequena que pede um pão e o pai tem coragem de dar uma pedra? Ou qual de vocês que, se o filho pedir um peixe, lembra? O peixe era comum no cardápio do povo do tempo de Jesus. Pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra. Ou se vocês são maus, têm noção do que é bom e sabe usar de misericórdia e de bondade, dá aos seus filhos, àqueles que dependem de vocês, coisas boas, então por que vocês não pedem, não buscam e não batem à porta do Pai Celestial para que Ele dê aquilo que vocês precisam? Então Jesus está falando de uma postura de discípulos que entenderam que o Pai Celestial é bom, que o Pai Celestial não vai ludibriar você, que se você pedir algo, Ele vai dar exatamente aquilo que precisa ser dado, não necessariamente aquilo que você pedir, porque Ele é Pai e Ele sabe dar boas coisas. O que Ele está dizendo, Jesus, é que é possível nós seguirmos a Ele, sermos seus discípulos, mas na nossa mente, na espiritualidade do nosso ser, ainda estar impregnado uma visão equivocada do Pai. Deus não me deu, Deus não me dá, pastor, Deus não me responde. Eu orei e Deus não atendeu, eu pedi e não aconteceu, eu implorei e ficou do mesmo jeito. Eu estou triste com o Pai. Não fique triste com o Pai, porque o Pai Celestial sabe dar boas coisas àqueles que lhe pedem. Mas pedem que jeito? De qualquer jeito? Não, aqueles que pedem, buscam e batem, fazendo-nos entender que entre a parte que Ele ensinou sobre julgar, sobre olhar no cisco do olho do outro, sobre se enxergar, sobre perceber que a vida de relações precisa ter discernimento. Aí Ele fala sobre se pedir e dar e buscar e bater, e imediatamente Ele diz, olha, então vocês façam aos outros aquilo que vocês gostariam que eles fizessem a vocês. Nos fazendo entender, amado, escute, olha aqui para mim, nos fazendo entender que há uma postura correta de oração na vida, no secreto do ser. Ou seja, peça, mas peça com clareza, peça com legitimidade, peça com um coração que já não julga mais, peça com um coração que olhou para si percebendo o seu pecado, a sua incredulidade e a sua desconfiguração. Você que não julga mais, que se enxerga. Inclusive o mesmo texto paralelo desse aqui, que é Lucas capítulo 6, vai dizer para não julgar, e para não julgue para não ser julgado, e perdoem para serem perdoados. Tem muito mais a ver com perdão, esse pedido, essa busca incessante, do que com coisas. Então, quando você tem esse coração que não julga, esse coração que se enxerga, esse coração que tem discernimento na vida, o que acontece? Você pode pedir, peça com firmeza, porque será dado. Mas e se não acontecer, busque, se empenhe, porque muitos pedem e saem correndo. Jesus não me deu, vou embora, vou orar mais, não.
Já teve essa sensação? Não atende mesmo. Eu pedi isso, e não aconteceu, e eu saio correndo. Ele falou, não, se pediu e ainda não aconteceu, continue. Peça, agora busque. O que é buscar? Buscar diligentemente. O que faz alguém buscar alguma coisa? Você busca alguma coisa sentado no sofá da tua casa? Perdeu lá a mamadeira do José. Você vai sentar no, ai Senhor, né? Surge a mamadeira aqui. Não, você vai procurar e busca e põe todo mundo para correr, até empenha-se, esforça-se buscando o alvo, buscando aquilo que tem, que sabe, talvez está perdido. Eu não sei o que é que está perdido na sua vida, o que é que está perdido nos seus sonhos, o que é que está perdido na proposta do seu coração, mas tem que haver empenho com o Pai. Mas lá no capítulo 6, ele não falou que sabia de todas as coisas, antes de nós pedirmos, falou, mas Ele é Deus, deixa Deus ser Deus, como disse alguém, Ele é Deus, Ele é onisciente, Ele que está no controle. Então, pastor, mas não está no controle, para que eu preciso pedir? Ele que é Deus, é Ele que está no controle, eu não sou, eu sou humano, e na hora que a angústia chega, eu vou pedir, vou buscar e vou bater. Amém? Deixa Deus ser Deus, Ele que é o soberano. Busque diligentemente, se empenhe, faça a sua parte. Alguém já disse, ore como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe, se esforce como se tudo dependesse de você. A oração, orar e agir, de oração e ação. Não existe oração, move, faz milagre, principalmente na nossa sociedade imediatista, da mágica. Como é que é lá, João? A proposta lá o buscar o sabonete ungido, porque se você lavar, se você buscar o sabonete ungido aqui, você terá as respostas, fará a limpeza espiritual da sua alma, e as pessoas vão comprar o sabonete ungido, mas é feitiçaria isso aí, não o evangelho. Evangelho é busca contínua, esforço para isso. Então, quais as demandas que você tem colocado no coração? Mas qual coração? O coração que já parou de julgar, o coração que já perdoou, o coração que está livre para as demandas da vida. Pediu, buscou, bate, insista. O mesmo contexto vai dizer a parábola da viúva. Lembra da parábola da viúva que sobre ela cometia uma injustiça, e ela começou a importunar o juiz. E o juiz, que não temia Deus, nem gostava do próximo, falou, eu vou atender essa mulher, porque ela está me importunando, de tanta insistência eu vou atender essa mulher. O mesma fala em Marcos, vai dizer que, qual de vocês que, estando em casa, altas horas da noite, chega um amigo de viagem na sua casa, e você não tem pão, você corre no seu vizinho, no seu amigo, me empreste um pão, por quê? Porque chegou visita lá em casa, eu não tenho o que comer para oferecer para aquela visita que está cansada e faminta. Aí a Bíblia de Jesus diz assim, teu amigo talvez nem queria levantar, caramba, amanhã eu tenho que levantar 4 meses para amassar pão, e eu estou cansado, mas vendo a insistência do amigo, levanta, entrega os pães, empresta o pão para o outro amigo, e vai descansar, ou seja, não me importune mais que eu tenho que descansar. Esse é o princípio da insistência, esse é o princípio, não é que Deus é esse tipo de gente, está dizendo que nós não podemos relaxadamente viver a vida espiritual de qualquer jeito. Escute, peça, busque e encontre. Agora, por que nós pedimos, buscamos, batemos e as coisas não acontecem? Você sabe a resposta? Quem sabe a resposta para mim? Está na Bíblia. Você sabe me dizer ou não? Tiago, Felipe, capítulo 4, versículo 3. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Tiago é o irmão de Jesus. Escrevendo, ele vai dizer o quê? Vamos lá, leia comigo. Por que às vezes você e eu não recebemos o que pedimos? Vamos ler comigo? Quando
Vamos ler de novo para gravar lá na mente e no coração? Quando resposta de Deus para você nessa noite? Por que nós não recebemos muita coisa que nós buscamos? Porque não tem nada a ver com o reino de Deus, não tem nada a ver com amor ao próximo, não tem nada a ver com as demandas do coração de Deus, tem a ver com o nosso prazer egoístico, voltado para o nosso próprio ser, voltado para a nossa própria consciência. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, diz o Tiago. Aí ele ainda vai dizer: adúlteros e adúlteras, não sabeis vocês que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Aí o que enche o nosso coração são só coisas, demandas fúteis, vãs, que desvanecem com os dias. E aí nós não sabemos porque não recebemos, e ficamos bravos com Deus. Deus não me deu. A gente pede coisa, gente. Pão, ele falou que podia, pão de cada dia. Não se preocupe com amanhã, porque ele cuida de passarinho e cuida de lírio do campo. Será que ele está nos legitimando, incentivando a pedir coisa errada para ele? O José pede para vocês trocar a fralda dele? Não, ele sabe que a hora que ele encher, tem alguém que troca. Porque é o cuidado do pai, o básico, alimentação, vacina. E a gente fica enchendo as paciências de Deus com coisa. Então eu não posso pedir? Pode, filho, pede o que você quiser para Deus. Só que como o texto fala de uma postura de oração de quem é discípulo de Jesus, conforme você se põe diante de Deus, na caminhada, no seu secreto, você começa a pedir. Nessa petição você começa a olhar e falar: puxa vida, mas eu estou querendo mais coisa material, para quê? É de fato porque está precisando, Senhor, não estou conseguindo pagar as contas, eu precisava de uma roupa melhor, precisava de um alimento melhor para minha família, uma casa para meus filhos, tudo isso é legítimo. Aí de repente você começa a considerar as demandas, se tem sentido, se são legítimas ou não. À medida que você busca e não encontra, você começa a repensar essa busca. Será que eu estou gastando esforço naquilo que realmente não faz sentido para o reino de Deus? Será que a minha demanda é demanda legítima ou é egoísta? E conforme você bate, e a mão já está doendo de bater na porta, e nada se abre, você fala: mas será que eu estou batendo? Será que eu estou batendo para que se abra uma porta verdadeira? Que se abra uma porta do reino de Deus? Que se abra uma porta dos interesses do coração do meu Pai? Que sabe dar coisas boas aos seus filhos? E por isso está pedindo, dizendo que eu posso pedir para Ele, que Ele sabe dar coisas boas? Será que a minha busca em oração é a busca do quê? Será que não se deveria ser para um alinhamento do meu coração ao coração de Deus? Eu já disse aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas tudo o quê? Tudo que você quiser? Não, meu querido. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. À medida que você vai caminhando com Ele, é bem provável que Ele mude o caminho seu. Porque há caminhos que para o homem que parecem direitos, perfeitos, mas o fim dele é a morte. Fala: vem para cá, filho, você está caminhando por um negócio diferente, a sua vida não está legal, a tua vida está desalinhada. Você está julgando, está olhando só no cisco do olho do outro, não está tendo discernimento na vida, está gastando as suas energias batendo, importa que se abrir o capeta que sai. Que tem porta que você bate para abrir, mas que se abrir é desgraça na sua vida. Por isso que Deus não abre. Tem coisa que você pede que Deus não dá, porque se pedir daqui 10 anos você arrependeu até o último fio de cabelo. Meu Deus, por que eu fui pedir aquilo? Tem coisa que eu olho que eu pedi lá atrás, se Deus tivesse dado, eu estava desandado. Aliás, já estava no inferno existencial e talvez até o literal mesmo. Porque o pai sabe dar coisas boas aos seus filhos. O parâmetro é a relação de filho.
O parâmetro é o discípulo que está no monte com Jesus, e Jesus falando: vocês bem-aventurados são os pobres de espírito, os mansos, os que choram, os que são perseguidos, os pacificadores. Vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Você tem que amar o inimigo. Ele está falando de tudo isso. Aí ele conclui esse texto aparentemente sobre oração, mas muito mais sobre a postura do ser. Ele fala: então, versículo 12, assim, em tudo, não é algumas coisas, assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Você quer entender de Antigo Testamento? Tem até curso teológico sobre o Antigo Testamento. Você quer aprender sobre o Antigo Testamento? Está nesse versículo aí. O resumo, a síntese, toda a interpretação do Antigo Testamento está aí. Fazer para o outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Esta é a lei e os profetas. Então não adianta você ficar lá medindo o tamanho de tabernáculo, arca da aliança. Aí bota a arca da aliança aqui, você vem subir em cima e toca na arca da aliança. Lá os caras tocaram, já morreram. E traz a tua oferta dentro da arca da aliança, e faz uma porta, um portal, aqui é o santo dos santos, aqui é não sei o que, não sei o que. Legal, muito bonito, pedagógico, mas já foi, já era, apontava para Cristo, a lei e os profetas é o resumo do Antigo Testamento, está aí. Ame a Deus sobre todas as coisas, e não tem jeito de amar a Deus sobre todas as coisas se não for amando o próximo. E quando eu amo o próximo, quando eu me coloco em oração, eu oro por quem? Por mim ou pelo próximo? Pelo próximo, orai pelos que vos perseguem, é o que está no contexto. Aí nosso coração está cheio de coisa. Aí eu peço, busco, bato e nada. Façam aos outros aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Interessante que os rabinos, especialmente Hilel e Shammai, diziam assim, sobre aquilo que você tem ódio, não aplique isso na vida do outro. Ou seja, não faça ao outro aquilo que você gostaria que ele não fizesse. Uma atitude passiva. Ou seja, eu fico na minha, no meu casulo, no meu mundinho, e eu não odeio, não bato, não brigo, não calunio, não falo. E ok, já é de bom tamanho, mas Jesus vai mais. O Evangelho é reativo. O Evangelho não é passivo, é ativo e reativo. Não fazendo mal, já está bom. Se o povo não fizesse o mal para o outro, já estava de bom tamanho. Mas Jesus vai mais. Façam ao outro o que você quer que o outro faça para você. A lógica, mas ele está falando de pedir para o Pai, por que ele vai terminar com um versículo desse? Jesus desconstrói qualquer teologia utilitarista, né? Meu Pai Celeste, Jesus arrebenta com a gente. Ele desconstrói essa teologia e fala: a lógica é do Pai que faz o seu sol e a sua chuva sair e cair sobre os maus e sobre os bons, sobre os justos e sobre os injustos. Então, meu irmão, a dinâmica da oração é essa oração que eu peço ao Pai, mas que eu faço ao outro. Me parece que é uma escrivania no céu, um balcão de recepção de pedido, que está lá no capítulo 58 de Isaías, tá? O pessoal que gosta do Antigo Testamento, leia lá. Que quando a tua oração chega lá no céu, parece que o anjo dá uma olhada assim, não é livro mais, e agora é iPad que chama esse negócio. Como é que chama, filho? Tudo digital, o anjo dá uma passada de mão lá, digita a senha maior dele, e dá uma olhada: peraí, mas você está orando aí embaixo aí, mas e os atos de justiça que você pratica? Está lá, Isaías 58, sobre jejum e oração. Falou: sabe quanto que eu vou ouvir vocês? O dia que vocês tirarem ou apontar o dedo, não pagar o funcionário de vocês direito, não trabalhar como funcionário tem que trabalhar, quando as relações de vocês forem relações justas. Parece que lá no céu é um balcão que quando a oração chega, o anjo dá uma olhada e fala: não dá, que essa vida desnorteada sua aí, você só faz nhaca na vida, você só faz um mal para o outro, você está pedindo para mim? Pedindo o quê, filho? Não é mérito em oração, é uma dinâmica do reino de Deus. Então, tudo que você quer que o outro te faça para ele. Você gosta de jantar na casa dos outros? Leve ele para jantar na sua casa. Gosta de pagar pizza, gosta de comer pizza com os outros? Paga uma pizza para os outros. Faz o bem. Não gosta que os outros falem mal de você, fale bem do outro. Não é só não falar mal do outro, fale bem. Fala bem, não puxar o saco, né?
Lisonjear não, falar bem. Essa é a dinâmica da vida. Agora, que tipo de... Vocês adolescentes, está aqui comigo para fazer pergunta para esses adolescentes hoje. Que tipo de relação que vocês estão construindo? É a relação com Deus? É do pedir, sim, peçam, insistam, buscam, né? Os sonhos de vocês, mas e na vida, o que vocês estão plantando? Façam bem para o outro, nas relações, mesmo que seja prejudicado, mesmo que seja injustiçado, mas faça o bem, que há uma dinâmica do reino que volta para você. Amém? Aí, para tirar nossa teologia, o mesmo texto no capítulo 11 de Lucas, Jesus falando sobre qual de vós é o pai que o filho pedindo pão dá uma pedra, e o filho pedindo um peixe dá um escorpião. Se ele termina dizendo assim: se vocês são maus e dizem, se vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O texto está falando do Espírito Santo e não de coisas. Pode pedir coisa? Pode, filho, pede tudo. Mas que nessa dinâmica da petição, da busca e da insistência em bater, o Espírito Santo seja o seu alvo. E uma vez sendo o Espírito Santo o seu alvo, vai fazer com que o teu coração se alinhe com o coração de Deus. E uma vez o seu coração estando alinhado com o coração de Deus, com a vontade de Deus, certamente todas as coisas acontecerão na sua vida, porque é para a glória do Pai e para o bem do próximo. Já que eu não sei o que pedir, eu não sei como buscar, e às vezes eu canso de bater, ou você não é assim? Eu quero aprender mais com esse Pai, eu quero estar nesse lugar secreto, eu quero que Ele me leve mais fundo, eu quero que Ele me ensine, eu quero que a busca do meu coração seja de fato o quê? O Espírito Santo que traz norte, que promove e produz em mim os frutos. E eu convido você nessa noite, após nós cantarmos esse hino, essa canção, a nós virmos aqui na frente os que quiserem e vamos pedir. Eu não estou julgando o que você pede, não é isso não, até porque só Deus sabe o seu coração e o motivo por qual você pede. Talvez tem coisa que não aconteceu ainda, mas pode acontecer hoje. Você crê nisso? Crê, irmão João? Irmão João crê. Vai que é hoje que Ele resolve na ambiência, nesse espaço físico, geográfico, nesse ambiente da graça, Ele cria uma ambiência para operar o milagre nessa noite. E Ele é possível de fazer, porque Ele é poderoso. Ele é o Pai Celeste que te ama. Escute, querido, querida, Ele te ama. Ele te ama. Então, enquanto nós cantamos essa canção, vamos ficar de pé? Eu quero orar juntos e com você depois. Mas você pode vir, mas já vem com um coração de adorador, um coração daquele que tem prazer em estar com o Pai. Já venha com um coração dilatado, irmão. Se julgou, já pede perdão. Se olhou demais no cisco do olho do irmão, já pede perdão para o Pai. Se não discerniu, já pede perdão também. Mas vem aos pés do Pai. Não é lugar, é ato, é atitude. É atitude, é comportamento espiritual, é essa certeza de fé, que há um Pai que está aqui, que pode fazer hoje, pode dar o que você está pedindo, buscando e batendo, e mesmo que Ele não faça hoje, vai te dar graça suficiente para conduzir, para que você espere o tempo dEle, mas espere com um coração grato, não amargurado, decepcionado e rancoroso.